Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a contemplar o mistério de Deus, que se revela a nós como Senhor, o Deus dos nossos pais, que nos visita e nos liberta da opressão. Na primeira leitura, vemos como Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, revelando-lhe o seu nome: Eu sou aquele que sou. Deus lhe confiou a missão de ir ao Faraó e tirar o seu povo do Egito, onde sofria a escravidão. Deus lhe prometeu estar com ele e dar-lhe um sinal: quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. No Salmo responsorial, louvamos a Deus por sua fidelidade à sua aliança, que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e realiza maravilhas em favor do seu povo. Deus deu um grande crescimento ao seu povo e o fez mais forte que os opressores. Ele enviou Moisés e Arão para realizar maravilhas no Egito. No Evangelho, escutamos as palavras de Jesus, que nos convida a ir a Ele e aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Jesus nos promete dar descanso aos nossos fardos, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Diante dessas leituras, somos convidados a reconhecer a grandeza e a proximidade de Deus em nossas vidas. Será que estamos atentos à sua voz que nos chama pelo nome? Será que somos gratos por sua fidelidade e suas maravilhas? Será que acolhemos Jesus como o Senhor e o Mestre de nossas vidas? Que o Espírito Santo nos ilumine e nos abra ao mistério de Deus. Deus se revela, liberta e nos dá descanso. Estejamos atentos à sua voz, gratos por suas maravilhas e acolhedores de Jesus. Primeira leitura. Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente. Ele é o Senhor, que nos visita e nos liberta da opressão. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor no meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu-me, dizendo: Eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. E decidi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito e lhe direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. E, agora, temos de ir, a 3 dias de marcha no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão forte. Por isso, estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda a sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura de hoje nos traz a história de Moisés, que é um exemplo de como Deus se revela a nós como o Senhor, o Deus dos nossos pais, que nos visita e nos liberta da opressão. Moisés era pastor de ovelhas na terra de Madiã, quando viu uma sarça que ardia sem se consumir. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus que o chamava pelo nome e lhe dizia: Eu sou aquele que sou. Deus lhe revelou o seu nome: Eu sou o Senhor. Deus lhe confiou a missão de ir ao Faraó e tirar o seu povo do Egito, onde sofria a escravidão. Deus lhe prometeu estar com ele e dar-lhe um sinal: Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés aceitou a missão, confiando na palavra e no poder de Deus. Assim, ele se tornou o mediador da libertação e da aliança entre Deus e o seu povo, recebendo a lei e conduzindo-o pelo deserto até a terra prometida. A vida de Moisés nos ensina que Deus se revela a nós como o Senhor,
que tem um plano de amor para nós e que nos chama para colaborar com Ele. Ele nos convida a ouvir a sua voz, a conhecer o seu nome e a seguir a sua vontade. Salmo responsorial. Deus é fiel à sua aliança. Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e realiza maravilhas em favor do seu povo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Deus deu um grande crescimento a seu povo e o fez mais forte que os próprios opressores. Ele mudou seus corações para odiá-lo, e trataram com má fé seus servidores. Então mandou Moisés, seu mensageiro, e igualmente Arão, seu escolhido, por meio deles realizou muitos prodígios e, na terra do Egito, maravilhas. O salmo responsorial de hoje é um hino de louvor a Deus por sua fidelidade à sua aliança, que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e realiza maravilhas em favor do seu povo. O salmista exorta a dar graças ao Senhor, a anunciar entre as nações seus grandes feitos, a lembrar as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Ele afirma que Deus sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Ele conta como Deus deu um grande crescimento ao seu povo e o fez mais forte que os opressores. Ele relata como Deus enviou Moisés e Arão para realizar prodígios no Egito, como pragas, trevas, saraiva, gafanhotos e morte dos primogênitos. O Salmo nos mostra como devemos louvar a Deus por sua fidelidade à sua aliança, que se estende de geração em geração. Devemos dar graças ao Senhor por suas maravilhas em favor do seu povo, que testemunham o seu amor e o seu poder. Devemos anunciar entre as nações os seus grandes feitos, que manifestam a sua glória e a sua justiça. Evangelho. Deus é manso e humilde de coração. Ele nos convida a ir a Ele e aprender com Ele, e nos dá descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta as palavras de Jesus, que nos convida a ir a Ele e a aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Jesus nos promete dar descanso aos nossos fardos, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O Evangelho nos revela o mistério da relação entre Jesus e o Pai, que é de amor eterno e comunhão plena. Jesus é o Filho amado do Pai, que recebe dele toda a autoridade sobre o céu e a terra. Jesus é também o Filho obediente ao Pai, que cumpre fielmente a sua vontade até o fim. Jesus é ainda o Filho revelador do Pai, que nos dá a conhecer quem é Deus e como Ele age em nosso favor. Jesus nos convida a entrar nessa relação filial com o Pai, acolhendo-o como nosso Pai Celestial, que nos ama com amor incondicional. Jesus nos convida também a entrar nessa relação fraterna com Ele, seguindo-o como nosso Senhor e Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos convida ainda a entrar nessa relação comunitária com os outros, reconhecendo-os como nossos irmãos e irmãs, que são cansados e fatigados sob o peso dos seus fardos. Jesus nos ensina a ser mansos e humildes de coração, como Ele, e a tomar sobre nós o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Ele nos promete dar descanso, que é a sua paz, o seu amor e a sua graça. Queridos irmãos e irmãs, encerramos aqui as nossas reflexões sobre a liturgia de hoje. Que elas tenham sido úteis para o nosso crescimento espiritual e para o nosso compromisso cristão.
Que elas nos ajudem a contemplar o mistério de Deus que se revela a nós como Senhor, o Deus dos nossos pais, que nos visita e nos liberta da opressão. Que elas nos inspirem a louvar a Deus por sua fidelidade à sua aliança, que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e realiza maravilhas em favor do seu povo. Que elas nos motivem a acolher Jesus como Filho de Deus, que nos revela o Pai e nos convida a ir a Ele e a aprender com Ele. Que elas nos animem a viver como filhos e filhas de Deus, que se reconhecem como irmãos e irmãs uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em sua paz, em seu amor e em sua fé. Amém. Deus se revela, liberta e nos dá descanso. Louvemos a Deus, acolhamos Jesus e vivamos como irmãos.